E aí galera, Davi na voz. Muito obrigado pelo enorme apoio que vocês me deram nos últimos vídeos. Hoje eu decidi trazer o resumo de uma obra nova bem da hora. O protagonista desse manhwa foi invocado para um Isekai por uma necromante, e reencarnou como um esqueleto com um sistema de evolução de nível Deus. O card do garoto que reencarna como um Godzilla vai estar passando na tela. Lembrando, se vocês gostarem do vídeo e quiserem a continuação, deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhem esse vídeo com seus amigos, e também comentem para dar mais engajamento. E se esse vídeo bater 10.000 likes, eu faço a parte 2 dessa obra. A história se inicia mostrando um céu de outro mundo pintado com uma cor sangrenta, e no meio desse inferno cheio de crânios e fragmentos de ossos, alguns dos quais estavam pendurados em árvores, um esqueleto de um braço rastejava pelo chão, fazendo barulhos rangentes com seus ossos que estavam quebrados em muitos lugares. Mesmo assim, ele continuava seu caminho. Esse esqueleto é o protagonista dessa história lendária. Seu nome é Jian Shen. Ele costumava ser um jogador profissional, mas agora ele tinha se transformado em um esqueleto. Esticando seu único braço para frente, ele tentava alcançar a espada de osso que estava cravada no chão à sua frente. Até esse ponto, ele não conseguia entender o que estava acontecendo, mas ele sabia que precisava fazer qualquer coisa para sobreviver. Por isso ele estava tentando pegar a espada, e esse seu instinto estava certo, pois uma enorme pata vermelha com garras afiadas pisou bruscamente em seu corpo já desgastado, assustando ele gravemente. E rangendo seu pescoço, ele virou a cabeça para ver o que tinha acontecido. No momento que ele viu esse monstro aterrorizante, ele percebeu que sua situação era ainda pior do que ele imaginava, pois um enorme lobo vermelho se erguia sobre ele. Deitando no chão, ele tentou fingir estar morto, enquanto tentava entender a razão de sua má sorte, e por que isso estava acontecendo com ele. Em 2025, a versão beta do jogo The Great Wasteland foi lançado para o público. O alto realismo e a liberdade da jogabilidade de mundo aberto atraíram bilhões de jogadores em todo o mundo. Espadas e magia eram objetos de fascinação e fantasia para um grande número de pessoas ao redor do mundo, e era o vasto deserto que permitia todos esses sonhos e fantasias humanas se tornarem realidade. Era o jogo em que milhares de missões e bilhões de tarefas estavam disponíveis, permitindo que muitos jogadores da internet, que estavam à beira da vida e da morte, permanecessem dentro de sua fantasia virtual. A popularidade do jogo levou a um grande número de pedidos do estúdio de teste beta que o produziu, e como resultado dos incontáveis testadores beta que queriam ser os primeiros a dominar o jogo, a empresa foi forçada a trabalhar horas extras para satisfazer todos os jogadores e testar o jogo o mais rápido possível. E entre todos os jogadores que participaram dos testes beta, estava nosso protagonista. No entanto, as coisas não correram de acordo com o plano. Quase 3 semanas antes do lançamento do jogo, Jian Shen trabalhou quase 42 horas para concluir uma enorme cadeia de aplicações, e isso teve consequências irreversíveis para o corpo dele. Um certo dia, enquanto testava o jogo, ele subitamente agarrou o coração com a mão e começou a gemer de dor. Vendo isso, os funcionários da empresa imediatamente começaram a soar o alarme e chamaram os outros, dizendo que o rapaz parecia estar prestes a morrer. Eles começaram a gritar que precisavam verificar os equipamentos para desconectar o rapaz, pois se ele morrer no jogo, não conseguiriam recuperar os equipamentos. E foi assim que nosso protagonista morreu subitamente. Mas um pouco mais tarde, o prota ouviu uma voz chamando-o em pânico, perguntando o que aconteceu, e por que ele não estava se mexendo. Desesperada, a voz exclamou que se ele não se mexesse, ela estaria condenada. Devido a essa gritaria, ele abriu os olhos, e ouviu a voz de uma bela garota tentando trazê-lo de volta à realidade. Ao recobrar os sentidos, ele viu a dona daquela voz, uma garota de cabelos amarelos e bela figura, com roupas bastante rasgadas, segurando um cajado de ossos em suas mãos. Ela olhava para o protagonista com medo e esperança nos olhos, transformado em esqueleto. Ele coçou a parte de trás da cabeça, confuso, tentando entender o que estava acontecendo. Apesar dos gritos apavorados da garota perguntando por que ele havia parado de se mover, ele se concentrou no pingente de osso ao redor do pescoço da garota, e pensou consigo mesmo que isso é a vida após a morte. Mas seu olhar curioso foi interrompido por uma explosão alta. O chão atrás de Jian Shen e da garota estremeceu, com os restos esqueléticos sendo atraídos pelo barulho. Eles se viraram imediatamente para entender o que tinha acontecido. A cena diante deles era bastante aterrorizante. Um enorme lobo zumbificado de elite estava em pé, segurando alguns esqueletos em sua boca, olhando-os com ferocidade. Após se recuperar do choque, a garota gritou para o prota que ele deveria detê-lo rapidamente. No entanto, ele ignorou as palavras da invocadora e olhou para a fera temível, e lembrou que esse é o lobo que só é encontrado na aldeia inicial do grandioso jogo. Graças a isso ele finalmente percebeu que esse lugar não é a vida após a morte. Ele morreu, mas não está no céu ou no inferno.
Acontece que ele está na vila inicial do jogo, o Deserto da Morte. Ele foi reencarnado no mundo do jogo de uma maneira desconhecida após sua morte. Não vendo a reação de medo do esqueleto diante do monstro, a garota assustada perguntou por que ele estava apenas olhando, acrescentando que se não fizesse nada ambos morreriam. Olhando para a garota, Jian Shen se perguntou quem ela era, e como ela ousava dizer o que ele deveria fazer. O lobo zumbificado não esperou os dois lidarem com a situação, e avançou imediatamente em direção deles, cobrindo a distância com saltos enormes. Quando a garota viu isso, ela gritou imediatamente em pânico, mas isso só fez a criatura ficar ainda mais animada, e abrir as mandíbulas, mirando nos garotos com a intenção de eliminá-los. No entanto, para o Prota, um jogador profissional que já havia eliminado muitos deles durante o teste beta privado do jogo e conhecia o ponto fraco, que era o pescoço, esse inimigo não era um problema. Erguendo sua espada e assumindo uma postura, preparou-se para o ataque, marcando o ponto fraco antecipadamente. O momento do golpe chegou, mas no instante seguinte, o lobo não atingiu o alvo, enquanto o Prota teve a sorte de neutralizar o inimigo, ou pelo menos parecia assim à primeira vista. Jian Shen, confuso, notou que a mão com a qual estava atacando havia desaparecido. No instante seguinte, a enorme pata com garras atingiu em cheio, e ele foi lançado alto no céu, sem entender por que estava tão fraco, caindo e batendo várias vezes no chão. Ele acabou rolando pelo solo, quebrando alguns ossos e a mandíbula. Nessa situação desesperadora, uma epifania finalmente ocorreu ao protagonista. Ele percebeu que tinha sido reencarnado como um soldado esqueleto novato. Seus devaneios estavam completamente corretos, pois seu corpo foi convocado por uma necromante novata após a reencarnação. Deitado no chão, com as garras da besta pressionando seu corpo, ele esticou sua única mão, na tentativa de alcançar sua espada de osso. No entanto, ele não conseguiu fazer isso, pois a enorme pata do monstro esmagou seu corpo já não muito resistente, impedindo de fazer qualquer coisa, como um esqueleto frágil no chão. Sendo pressionado por um enorme lobo zumbi que poderia destruí-lo a qualquer momento, Jian Shen se perguntou por que as coisas tinham acontecido assim. Ele não queria que as coisas terminassem assim. Ele foi um profissional em sua vida anterior, ganhando 2 campeonatos em sua juventude, e deixando para trás um incrível registro de destaques no mundo dos jogos profissionais. Naquela época, ele achava que era o protagonista do mundo, mas um acidente de carro mudou tudo, deixando as suas mãos tremendo incessantemente, fazendo com que suas habilidades de jogo despencassem, levando ao fim de sua carreira como jogador profissional, para pagar as enormes despesas médicas, e o vínculo do contrato que acabou violando. Ele deixou seu orgulho de lado, e se tornou um testador de jogos beta, mas mesmo tendo resistido ao destino, no fim ele acabou morrendo sem realizar nada. Ele morreu como lixo. Enquanto morria, ele ouviu as vozes dos funcionários da empresa, que nem se deram ao trabalho de chamar uma ambulância. Surpreendentemente, ninguém lamentou sua morte, ninguém se importou. Os funcionários estavam mais preocupados com os itens em seu inventário, nos quais haviam investido muitos recursos, e que desapareceriam sem deixar rastros. Alguns até se perguntaram se valia a pena contatar sua família para pedir compensação. Alguns, sabendo que ele havia vencido campeonatos antes, pensaram que ele provavelmente morrerá sem arrependimentos. Entretanto, Jian Shen, cuja existência ainda não foi completamente apagada, não estava disposto a aceitar uma morte tão fácil. Estendendo a mão, ele gritou furiosamente para que todos recuassem, dizendo que, ao contrário, ele tem tantos arrependimentos, que é impossível ele aceitar uma morte assim. Estendendo a mão da qual a pele estava sendo vaporizada pela luz, ele gritou que se ao menos Deus desse uma segunda chance, ele controlaria seu destino com suas próprias mãos. Enquanto se dirigia para a luz no final do túnel, a pele do seu corpo desapareceu completamente, deixando apenas ossos brancos. Voltando para o presente, os olhos do Prota se iluminaram com relâmpagos roxos, e na pura força de vontade, ele estendeu a mão para sua espada com uma confiança inabalável. Como resultado, ele conseguiu agarrá-la firmemente. Ao mesmo tempo, ele começou a receber notificações do chat GPT, indicando que o sistema detectou uma forte vontade de viver, e como resultado, o divino sistema evolutivo despertou. Mais relâmpagos circulavam em torno do protagonista, que continuava deitado no chão. O propósito desse sistema era ajudar seu usuário a evoluir sem fim até atingir o ápice, e se tornar o ser mais forte neste mundo. Após isso, o chat GPT informou que um saco de presente especial estava disponível. Ao perceber a iminente morte do usuário, relâmpagos ainda mais intensos se acenderam dentro do esqueleto. O enorme lobo, observando tudo isso, rugiu enfurecido, sentindo que algo perigoso se aproximava. No instante seguinte,
O sistema relatou que a saúde do usuário havia sido completamente restaurada. No segundo seguinte, a cabeça do lobo foi separada do corpo com um único golpe da espada do Jian Shen, que havia se recuperado e decidiu dar o seu melhor para sobreviver. O sangue do monstro se espalhou em diferentes direções, mas a garota que assistia a isso não prestou atenção. Chocada com o que acabou de presenciar, a cabeça sem vida do monstro acabou imóvel no chão, enquanto no corpo do monstro derrotado, iluminado pela luz, permanecia um esqueleto solitário que, apesar de seu tamanho, agora parecia um verdadeiro protagonista, mas isso só parecia assim do lado de fora. Na verdade, em pé na chuva que começava, ele percebeu que mal tinha tempo, pois o bônus concedido pelo sistema terminou imediatamente após o impacto. Depois disso, o sistema relatou que ele havia derrotado um lobo zumbificado de nível 3, e que foi recompensado com 10 pontos de experiência e 10 pontos de evolução. No entanto, para Jian Shen, isso não era importante agora. De pé na chuva, com as mãos erguidas e olhando para o céu, ele se sentiu aliviado por perceber que havia sobrevivido, o que era mais do que suficiente para ele. Fechando o punho de osso, o protagonista observou com um olhar satisfeito que esse corpo não era tão ruim quanto ele pensava. Ao mesmo tempo, sentado em seu colo, a garota necromante não podia acreditar que o esqueleto soldado de baixo nível que ela havia invocado conseguiria derrotar um monstro tão forte. Após isso, a janela de notificação do sistema exibiu as características do prota. Ele estava atualmente no nível 1 e pertencia à raça dos mortos-vivos. Sua saúde era de 100 pontos, enquanto seu poder mágico estava em 0. Seu ataque era de 2 pontos, mas ao usar uma espada, alcançava 5 pontos. A principal e única arma era uma espada de osso de iniciante. Os pontos de força eram 100, enquanto os pontos de evolução eram apenas 10. De um possível 100, não havia habilidades. E a mestra dele, como descrita pelo sistema, era uma adorável novata do nível 1. No final, uma caixa de dica apareceu abaixo das estatísticas, informando que a evolução exigia mais 90 pontos de evolução, aconselhando a encontrar uma maneira de ganhar mais pontos de evolução rapidamente. O Grande Deserto era um jogo de mundo aberto com um estilo extremamente realista, e também com mecânicas de jogabilidade muito elaboradas, desde as mecânicas de combate até as ações dos monstros, que eram caracterizadas por uma inteligência artificial realista, até as mecânicas realistas de destruição de objetos. Havia também a possibilidade de que a invocação do jogador sofresse mutação. No entanto, tais coisas aconteciam por acaso e muito raramente. Para ser mais preciso, a chance de tal possibilidade é uma em 1 milhão. O resultado da mutação de suas criaturas invocadas se tornaria o início de um crescimento rápido dos jogadores em termos de seu nível, e matar monstros que excediam em muito seu nível já não era mais um sonho a ser realizado. Enquanto olhava para a tela de um dos hologramas que mostrava o que estava acontecendo ao seu redor, a garota gritou de surpresa, seus olhos fixos em todas aquelas janelas holográficas. Finalmente, ela percebeu o quão sortudo estava. No mesmo momento em que a lâmina perfurou a cabeça de outro lobo zumbificado, que morreu antes de poder fazer qualquer coisa, aparentemente, o monstro invocado pela garota havia sofrido mutação. O prota estava mais uma vez em cima de um lobo, enquanto segurava sua espada, e era iluminado pelo pôr do sol alaranjado, criando uma atmosfera épica. Como resultado de matar o monstro, ele recebeu um dente de lobo, que poderia ser equipado ou combinado com outro item. Observando todos os itens que caíram dos demônios derrotados, a garota ficou maravilhada com a quantidade de equipamentos e materiais que caíram, o que equivalia a bastante dinheiro. Mas para estragar sua felicidade, a cabeça decepada de um lobo vermelho voou na direção dela, o que foi bastante inesperado. Naturalmente ela se assustou no início, mas após recuperar os sentidos e alcançar a cabeça do monstro, outra janela apareceu, e ela acabou comentando que isso a assustou bastante. A garota também ficou muito surpresa que sua criatura invocada, que parecia fraca, conseguiu matar outro lobo tão rapidamente, o que a fez duvidar de quem era o mestre e quem é o subordinado, ao olhar para a janela do sistema, onde suas estatísticas estavam sendo exibidas. Ela ficou surpresa ao ver que, mesmo que sua criatura invocada tivesse sofrido uma mutação, sua habilidade de invocação ainda estava no nível 1, o que era estranho, mas mesmo sem subir de nível, era algo muito surpreendente. Enquanto isso, o prota continuou a batalhar contra outros monstros. Ao longo das batalhas, ele conseguiu se adaptar bem ao novo corpo, mesmo sendo apenas um esqueleto, cortar a cabeça dos lobos, e matar monstros que excediam em muito seu nível. Já não era mais um sonho a ser realizado,
O esqueleto também percebeu que os monstros zumbis na zona iniciante já não representavam uma ameaça para ele, lendo as mensagens enviadas pelo sistema que mais uma vez o elevaram alguns níveis. Ele ponderou sobre o que seria necessário para continuar sobrevivendo neste mundo. Nunca em sua vida ele imaginou que estaria dentro de um jogo lançado oficialmente não faz muito tempo. A garota necromante que havia invocado Jian Shen sentou-se ao lado da cabeça de um dos lobos mortos e exclamou animadamente sobre a quantidade de materiais e o quão rica ela ficaria. Ao ver ela agindo assim, ele entendeu que a garota que o havia invocado deveria ser uma jogadora comum. No entanto, ele não podia se comunicar com ela para confirmar essa sua teoria. O problema na comunicação era a falta de suas cordas vocais. O que mais surpreendeu ele foi a presença de um sistema que se identificava como um sistema evolutivo divino, após ler uma dica do chat GPT que afirmava que pontos de evolução são obtidos caçando monstros e jogadores, e que o jogador poderia usá-los para alcançar evoluções mais avançadas. Ele descobriu que tinha um bônus que, ao matar chefes de elite, o sistema concedia pontos de força ao jogador. Como não havia pontos suficientes no momento, o usuário não podia ativá-lo. Jian Shen concluiu que provavelmente poderia evoluir indefinidamente, desde que matasse monstros ou jogadores. No entanto, ainda era um mistério para ele o que eram esses pontos de poder que só podiam ser obtidos ao matar chefes, mesmo participando do teste beta. Ele nunca ouviu falar que os pontos de poder poderiam ser usados para aprimorar suas armas, o que era uma notícia interessante. A surpresa aumentou ainda mais ao descobrir que uma criatura invocada tinha um sistema e podia evoluir por conta própria. Para ele, que renasceu como um soldado esquelético, era uma grande oportunidade. Ele ponderou o que ele se tornaria após a evolução. Fincando sua espada no chão, de repente, uma janela do sistema apareceu atrás dele, informando que ele havia cumprido todas as condições para a evolução, ultrapassando totalmente a cota de pontos de evolução. Resultando em 110 de 100 pontos de evolução e 100 pontos de força, o prota estava bastante animado, pois esta era sua primeira evolução. No entanto, o sistema perguntou se ele queria usar 100 pontos para se transformar em um esqueleto espadachim. Ficando diante da janela de escolha, ele percebeu que não tinha escolha. Então, no momento seguinte, ele pressionou o botão de confirmação, decidindo ver até que ponto esse chat GPT poderia ajudá-lo a evoluir a partir do esqueleto invocado de menor classificação. Após aceitar usar os pontos, o sistema informou que a evolução estava começando. No instante seguinte, uma chama irrompeu da janela do sistema, envolvendo o protagonista e formando um enorme pilar de fogo ao seu redor. Assim que foi envolvido pelas chamas, o chat GPT o informou que ele estava atualmente evoluindo e estaria protegido por 3 segundos. Após a dissipação das chamas, mensagens começaram a aparecer na frente dele, indicando que sua saúde e limite de mana foram aumentados em 80%. Em seguida veio a mensagem de que todos os seus atributos foram aumentados em 80%. E ele também recebeu uma espada do espadachim esquelético feita de aço de osso. Ao mesmo tempo as chamas começaram a se dissipar, revelando um pomposo Jian Shen segurando uma espada e sendo envolto pelas chamas, com uma aparência verdadeiramente épica. Após a conclusão da evolução, o sistema anunciou que o usuário se tornou um espadachim esquelético de rank 2. Ao analisar a janela do sistema que exibia seu status, ele ficou agradavelmente surpreso, pois nunca imaginou que sua primeira evolução desbloquearia tantos atributos. Além de desbloquear novos atributos, ele também ganhou uma habilidade passiva chamada Lançamento Veloz, permitindo-lhe usar a espada de forma mais eficaz, além de aumentar sua velocidade de ataque em 20%, o que poderia compensar sua falta de força esquelética. Decidindo testar a nova habilidade, ele girou a espada, e notou que ela se adequava perfeitamente a ele. Mesmo sem ativar as habilidades, seu poder de combate aumentava significativamente, provavelmente muito acima dos outros jogadores. Olhando ao redor em busca de sua invocadora, o prota ponderou que não deveria revelar que tinha vontade própria, pois isso poderia considerá-lo uma fonte de problemas, mesmo que não fizesse nada. No entanto, ele percebeu que mais cedo ou mais tarde a verdade seria revelada, e havia apenas uma saída dessa situação: tornar-se mais forte o mais rápido possível. Ao contrário dos jogadores classificados mundialmente dos membros de guildas, ele precisava se fortalecer o suficiente para enfrentar sozinho pelo menos 100 pessoas. Seu plano era se tornar mais forte do que todos eles. O raciocínio do prota foi interrompido por uma mensagem do sistema que o informava que ele precisava obter rapidamente pontos de evolução. Ao ver isso, ele resignou-se ao fato de que teria que ganhar trocados evolutivos caçando monstros em um futuro próximo. Após observar os corpos dos lobos, ele percebeu que não valia a pena caçá-los, pois não estavam mais rendendo pontos de evolução, e decidiu caçar em outra parte do mapa. Ao mesmo tempo, o sistema continuou a bombardeá-lo com notificações para que ganhasse pontos, mas antes de fazer isso, ele sabia que precisava esclarecer algo.
Qual era a força do vínculo com a mestra que o havia invocado após a reencarnação? Por isso ele virou e olhou para a garota, que ainda estava sentada no colo do lobo, animadamente coletando vários materiais e exclamando sobre o quão rica ficaria. Vendo isso, ele pensou consigo mesmo se ela seria escolhida. E se dirigiu à necromante, que começou a falar sobre um lugar onde havia um sistema de troca de itens por dinheiro, com uma taxa de câmbio muito alta, e ela acrescentou que, como o jogo acabou de ser lançado, era uma ótima chance para ganhar muito dinheiro. Ao se aproximar dela, a garota ficou muito assustada com sua aparição repentina, mas logo percebeu que ele estava um pouco diferente do que era antes, olhando para sua reação. O prota imediatamente confirmou que ela era definitivamente uma jogadora novata. Após finalmente se afastar da coleta de ingredientes e se levantar, a garota ficou surpresa e encantada ao perceber que sua espada também havia aumentado de nível. Ela declarou com orgulho que, como ele podia mudar de cor, ela era uma invocadora de monstros mutante, e bem animada ela abraçou ele com força, e em um tom alegre, ela expressou sua confiança nele e pediu para ele aguardar enquanto ela reunia os ingredientes, e em seguida eles esperariam os novos lobos reviverem para que pudessem ser mortos novamente, proporcionando mais materiais, de maneira sonhadora. Ela adicionou que eles ficariam muito ricos em apenas uma noite. No entanto, Jian Shen não ficou nada feliz com esse plano, e decidiu recusar sua ordem. A garota não era tão ingênua. Ela percebeu imediatamente o que o esqueleto queria quando ele acenou novamente, e apontou para uma direção diferente. Para confirmar sua teoria, a garota perguntou se ele queria dizer que deveriam ir para outro lugar. Ao compreender o desejo dele, ela começou a chorar alto, dizendo que não queria ir a lugar nenhum porque havia muitos monstros aqui, e ele estava rapidamente matando todos. O prota, por outro lado, não podia acreditar que uma invocadora estava implorando para sua criatura obedecer sua ordem, ignorando sua choradeira. Ele analisou a janela do sistema, e nela mostrava o tempo até a ressurreição dos lobos. Vendo isso, Jian Shen concluiu que os jogadores logo perceberiam que algo estava errado quando vissem o curto intervalo de tempo em que os monstros eram mortos ali. Seria aceitável se fosse apenas 1 ou 2 jogadores. Mas ele estava preocupado com o que aconteceria se encontrassem um grupo de jogadores de alto nível. Matar outros caçadores não era proibido pelas regras e era considerado normal um jogador matar outro para roubar seus saques. No entanto, se essa garota fosse morta por alguém, ele provavelmente se desintegraria em pedaços. No entanto, havia uma maneira de lidar com novatos como ela, e o prota não teve escolha a não ser agir. De repente, o braço do esqueleto envolveu a garota, levantando ela do chão, fazendo ela exclamar de surpresa, agarrada ao ombro do esqueleto enquanto ele a carregava. A garota continuava gritando, pedindo para ser colocada no chão, perguntando por que ele não obedecia a ela, e gritando que não podia deixar todos aqueles materiais para trás. Tentando ignorar os gritos da garota pendurada em seu ombro, ele pensou que, como um reencarnado, ele não tinha escolha senão usar seu entendimento das várias regras do jogo para se adiantar aos outros jogadores, sendo o primeiro a derrotar os chefes ocultos e coletar itens de equipamento intocados. Confiante em seu sucesso, ele declarou com convicção que esse seria seu primeiro passo para se tornar o mais forte. Ao mesmo tempo, em uma certa floresta, um cavaleiro blindado bloqueou o impacto do escudo, mas apesar do seu esforço, ele não conseguiu sobreviver ao golpe do monstro. No chão, ao redor do campo de batalha, estavam muitos corpos de jogadores mortos, e o culpado estava de pé atrás deles, oculto nas sombras. Sua enorme silhueta escura e olhos vermelhos cintilantes deixava tudo ainda mais aterrorizante. E o monstro culpado de fazer essa floresta se tornar tão assustadora, estava com o cavaleiro recém-derrotado em sua boca. No meio da montanha do urso feroz, ouviu-se um grito estridente e desesperado. No meio desse inferno, um figurante gritava para os que conseguiram sobreviver deixasse esse lugar, já que o líder deles estava morto. Sem hesitação, esse jogador fugiu apressado, deixando seus camaradas para trás. Vendo isso, o figurante ferido entrou em pânico e gritou para esperarem por ele, e não o deixarem sozinho. Gostando do desespero dos humanos, o urso, culpado por todo o incidente, soltou um rugido alto de excitação, ficando sozinho com o enorme monstro, que se levantou nas patas traseiras e o encarou furiosamente. O homem ferido gritou em pânico que não poderia morrer ali, pois todos os seus equipamentos, nos quais ele havia gastado todo o seu dinheiro, estavam ali. De repente, atrás dele, ele sentiu a presença de alguém. Era um raio de esperança, pensando que seus companheiros tinham retornado para salvá-lo. Virando-se abruptamente, ele gritou alegremente pensando que aquele cara tinha voltado, mas congelou antes de agradecer. Seus olhos se arregalaram de choque ao ver a criatura atrás dele. Um esqueleto exalando uma atmosfera sombria segurava uma garota no ombro que não parecia perceber o que estava acontecendo. No segundo seguinte, o pobre rapaz, com lágrimas nos olhos,
Gritou alto pensando que estava vendo um fantasma. A garota, assustada pelo grito do homem, começou a gritar novamente para o protagonista colocá-la no chão. Subitamente, veio a notificação de que o jogador foi sujeito ao efeito de sangramento. E imediatamente depois veio a notificação de que ele morreu diante dos olhos do nosso casal. Ele começou a se desintegrar em pedaços. Quando Jian Shen viu isso, ele sorriu e disse que ele morreu simplesmente por sangramento. O urso olhou para eles e soltou um rugido alto, destruindo árvores e qualquer outra coisa em seu caminho, e avançou na direção deles. Era um urso feroz de nível 7, vendo o perigo se aproximando. A garota gritou em pânico que já tinha dito a ele que era perigoso nesse lugar, e acrescentou que eles precisavam fugir logo, envolvendo seus braços ao redor da cabeça dele. Ela exclamou em pânico que não podia morrer ali, pois perderia todo o material que tinha coletado. Ignorando a garota, Jian Shen avaliou a situação, e notou que sua sorte estava boa, pois havia muitos jogadores mortos por toda parte, então ninguém seria capaz de detê-lo, embora mais ursos estivessem escondidos nas sombras das árvores ao seu redor. Ele estava incrivelmente grato aos figurantes que haviam reunido todos em um só lugar, não apenas para as mortes, mas também para a condição oculta, a qual, ao ser cumprida, permitia ao jogador invocar um chefe oculto. Os ursos saíram das sombras rosnando ferozmente e olhando famintos para o casal. Após decidir seu próximo passo, o prota jogou a invocadora no chão. Naturalmente isso só fez ela reclamar ainda mais, mas quando a garota voltou a si e percebeu a situação perigosa em que estavam, ela entrou em pânico e começou a implorar para o esqueleto ajudar ela a fugir desse lugar, mas de repente, o esqueleto desapareceu diante de seus olhos, e no instante seguinte, ele apareceu na frente do monstro. Correndo em sua direção com a espada em sua mão, ele se dirigiu rapidamente ao urso, que abriu sua enorme boca e se preparou para atacar também. Quando a garota viu isso, ela gritou perguntando por que ele estava desobedecendo ela. No entanto, ele não ouviu suas palavras, pois estava se aproximando de seu alvo em grande velocidade. À sua frente, constantemente apareciam notificações vermelhas, chamando a atenção dos ursos. No entanto, esse era o objetivo do prota. Enquanto Jian Shen continuava correndo e desviando dos seus inimigos enfurecidos que não conseguiam alcançá-lo, ele percebeu que, com sua saúde atual, não conseguiria suportar mais do que 2 garras do monstro, e por isso ele precisava derrotá-lo sem receber nenhum dano. O prota continuou correndo e desviando dos ataques dos ursos, que se chocavam uns contra os outros com raiva na tentativa de alcançar ele. Aqueles que não tiveram tanta sorte foram atingidos por seus próprios parentes que, sem prestar atenção devido à raiva, perseguiam sua presa. Os movimentos rápidos do prota eram possibilitados pelo fato de ser um esqueleto, pois seu corpo era mais leve e rápido do que o de um jogador normal. Essa velocidade lhe conferia uma grande vantagem na batalha com os ursos, já que eram muito lentos devido ao seu tamanho. No entanto, apesar do seu corpo robusto, eles também tinham uma fraqueza, que estava em suas cabeças e tornozelos. Desistindo de continuar desviando, o Jian Shen ativou sua habilidade de ataque rápido, que acrescentava 20% à sua velocidade de ataque, e brandiu sua espada diretamente na pata do monstro, fazendo-o soltar um rugido doloroso. Sem parar, ele continuou a atacar as fraquezas do urso, usando sua vantagem de velocidade para cortar todos os tendões. O monstro derrotado não conseguia mais ficar em pé e caiu no chão. Depois de pausar por um segundo, Jian Shen virou-se para os ursos que agora estavam incapacitados e incapazes de se manter em pé, dirigindo-se a eles com a intenção de atacar seus pontos vitais para cortar completamente sua agonia, pois dessa forma ele poderia causar o dobro de dano crítico, permitindo matá-los mais rápido. No entanto, há uma razão pela qual os ursos de garras ferozes são chamados de assassinos de novatos. E essa razão é que se um urso for ferido, ele tem a chance de ativar suas habilidades. Sua técnica especial era a habilidade de relâmpago, que só ativavam em casos extremos e podiam paralisar instantaneamente o jogador. Em posição de espera, segurando sua espada, o protagonista guardava o ataque do monstro. No momento seguinte, um pilar de luz de relâmpago desabou sobre ele. Os ursos, após serem atingidos, começaram a avançar enquanto os jogadores estavam paralisados, prontos para acabar com o inimigo. Foi devido a essa estratégia que ganharam o título de assassinos de novatos. Ao perceber que seu esqueleto estava sendo atacado pelo relâmpago, a garota, compreendendo que ele não conseguiria resistir, corajosamente se lançou em sua direção, agitando seu cajado. No entanto, tanto para ela quanto para a surpresa do urso que atacou o protagonista, Jian Shen colocou sua espada sobre o ombro e ficou no meio do pilar de relâmpagos que caía sobre ele. Havia apenas uma coisa sobre o ataque que o urso não previu: a paralisia não funcionava em esqueletos, pois não possuíam sangue ou carne, tornando impossível paralisá-los. Saltando alto no ar e erguendo sua espada sobre a cabeça,
O prota fincou a lâmina com toda a sua força na cabeça do urso, que não teve tempo de reagir ao seu ataque, pois após o ataque de relâmpago, havia uma brecha em sua defesa, durante a qual ficou indefeso. Este tempo foi mais do que suficiente para atacar seus pontos vitais e afligir dano crítico. A garota necromante, enquanto segurava seu cajado com as mãos e mantinha a boca aberta em surpresa, ficou chocada com o que viu. Ao retirar sua espada ensanguentada do corpo do monstro, ele olhou para os outros ursos que testemunharam a morte de seu parente e rosnaram furiosamente para ele. Devido às características únicas de seu esqueleto, ele podia matá-los sem sofrer nenhum dano. Subitamente, a janela do sistema relatou que foram ganhos 50 pontos de evolução, além de 30 pontos de experiência, o que foi uma excelente recompensa para o Jian Shen. Encorajado pela grande recompensa, ele decidiu que continuaria a ganhar pontos para uma evolução posterior, e depois tentaria derrotar o chefe oculto. O prota prosseguiu atacando os ursos restantes, enquanto a invocadora assistia à distância. De repente, ela recebeu uma notificação do sistema informando que havia alcançado nível 4, e pulou de felicidade. Ela estava contente por ter um esqueleto tão impressionante. Animada, ela observou seus movimentos, e percebeu que pareciam muito rápidos e suaves. Ao vê-lo lutar, ela não conseguia encontrar palavras certas para descrever o que estava testemunhando, algo que se assemelhava ao jogo de um jogador lendário mundial que havia sido convidado para testar a versão beta do jogo. Esse jogador era o Jian Shen, que possuía movimentos divinos semelhantes aos de seu esqueleto. A garota não conseguia acreditar em suas conclusões, pois pareciam além da fantasia para ela. No entanto, sem chegar à conclusão correta, ela disse com um sorriso feliz que provavelmente era um easter egg dos desenvolvedores. Ao mesmo tempo, nos bastidores, o destino dos ursos estava sendo decidido, e eles, com lágrimas nos olhos, começaram a implorar por perdão. Percebendo que o esqueleto estava se tornando cada vez mais impressionante, ela desviou o olhar em constrangimento e disse a si mesma que agora não era hora de pensar nisso, já que ela é a invocadora que conseguiu convocá-lo. Observando o campo de batalha, a invocadora notou com deleite que havia um local cheio de ouro e materiais espalhados por todos os lados. Espiando a boca do urso, a garota pensou consigo mesma, já que a sorte estava ao seu lado e ela conseguiu convocar uma criatura tão incrível, ela faria o melhor proveito disso. Continuando sua busca por tesouros dentro do urso, ela afirmou que seu pequeno esqueleto podia fazer qualquer coisa, e que o futuro dependia apenas dele. Após analisar os monstros que ainda estavam vivos, e verificar quantos pontos restavam, o prota chegou à conclusão de que provavelmente conseguiria alcançar a próxima evolução em um futuro próximo. No entanto, de repente, seu ânimo foi interrompido por uma mensagem do sistema elogiando sua força impressionante. Sob o olhar perplexo de Jian Shen, uma mensagem apareceu dizendo que o novo caminho de evolução havia sido desbloqueada, seguida por 3 opções em uma janela do sistema, por meio da qual ele poderia prosseguir com uma certa quantidade de pontos. Essa reviravolta surpreendeu bastante o prota, pois ele nunca imaginaria que uma rota evolutiva oculta poderia existir. Como era de se esperar de um caminho oculto, custava o dobro de uma evolução normal. Depois de decidir que escolheria a rota secreta, Jian Shen concluiu que precisaria de mais tempo para acumular pontos. No entanto, os riscos elevados frequentemente significavam recompensas elevadas, mas para encontrar o chefe oculto, ele precisava primeiro eliminar todos os monstros na área. Ao clicar no ícone de seleção do caminho secreto, ele recebeu uma mensagem informando que o caminho de evolução foi selecionado com sucesso. Erguendo a espada diante de si com um olhar determinado, ele dirigiu-se aos monstros, prometendo a si mesmo que definitivamente abriria a rota secreta. Ele perguntou a eles se também estavam curiosos sobre como era a evolução oculta, mas a resposta foram apenas lágrimas dos ursos que perceberam com quem haviam se metido. Rapaziada, se vocês querem a continuação da jornada do esqueleto com o sistema de evolução infinita, deixe o like. E por favor inscreva-se no canal, para me ajudar a crescer o canal ainda mais. Muito obrigado mesmo pelo grande apoio de todos vocês. Graças a Deus e também a vocês, eu consegui chegar aos 130 mil inscritos. Valeu mesmo por todo o apoio, galera. Partiu para os 150k.